Boa noite, relatos da noite. Meu nome é Eduardo Ribeiro, tenho 38 anos, sou policial civil em Belo Horizonte. Trabalho há 15 anos lidando com o pior da natureza humana, tráfico, homicídio, mas nada me preparou para o que enfrentei em São Domingos do Paraupeba, a cidadezinha onde nasci. Era início de julho quando tirei uma licença de uma semana para visitar meus pais. Fazia meses que não os via e minha mãe insistia com aquelas ligações cheias de saudade. Meu pai estava adoentado e eu sentia que devia essa visita a eles. Peguei meu carro e parti no fim da tarde, pegando a BR-262 até a saída de Paines, depois uma estrada de terra que cortava a zona rural e levava direto à fazenda dos meus pais. A noite já caía quando passei pela velha ponte de madeira que marcava a entrada da propriedade. O som dos grilos era alto e o farol do carro mal vencia a escuridão que tomava conta dos campos. Vi os vagalumes piscando no mato fechado e senti um arrepio, como se tivesse alguém me olhando, escondido no breu. Minha mãe me recebeu com um abraço apertado e lágrimas nos olhos. Meu pai, já fraco, me cumprimentou da cadeira de balanço com um sorriso. Sentamos à mesa com um café passado na hora e pão de queijo ainda quente, como ela sempre fazia. Mas havia algo estranho no ar. Eles pareciam tensos, trocando olhares silenciosos. Quando perguntei, minha mãe respondeu com evasivas. É que, de uns tempos pra cá, umas coisas estranhas têm acontecido por aqui, Edu. Os animais mortos, barulho na mata, gente sumida. O povo tá falando de lobisomem de novo. Soltei uma risada involuntária. Lobisomem? Coisa de folclore, de história para assustar a criança. Mas então meu pai pigarreou e disse com voz rouca. Não é história não, filho. Eu vi, na semana passada, um bicho do tamanho de um homem, andando em duas pernas, olhos vermelhos. Matou uma novilha ali nos fundos e sumiu na escuridão. Engoli seco. Eu conhecia meu pai, um homem sério, cético, nunca dado a fantasias. O medo nos olhos dele era real, mas a mente racional do policial em mim relutava em aceitar aquilo. Pensei em algum predador grande, uma onça talvez, ou mesmo um psicopata atacando animais por puro prazer. Mas homem-bicho? Difícil de engolir. Naquela noite dormi com minha pistola na mesinha de cabeceira. E mesmo assim acordei no meio da madrugada com um som lá fora que me gelou o sangue. Um uivo, longo e gutural, que parecia vir das entranhas do inferno. Acordei com o coração disparado. O uivo ainda ecoava na minha cabeça como se tivesse sido gritado dentro do meu próprio quarto. Levantei devagar, calcei as botas e peguei a pistola. Lá fora, a madrugada era um breu total, cortado apenas por uma névoa rasteira e o cheiro forte de mato molhado. Minha mãe apareceu na porta do quarto, enrolada no chale, com os olhos arregalados. Você ouviu, Eduardo? Ouvi. Fique com o pai dentro de casa. Não abram por nada. Desci os degraus da varanda com a lanterna e a arma em punho. Um vento frio soprava entre as árvores, fazendo as folhas farfalharem como cochichos nervosos. Fui seguindo em direção ao curral, onde ficavam os bezerros. A luz da lanterna tremia e o silêncio que se seguiu ao uivo era ainda mais angustiante. No chão de barro úmido vi as marcas. Pegadas profundas, largas, com garras bem marcadas. Mas o estranho era que elas vinham em duas pernas, como um homem andando. A distância entre os passos era quase o dobro da minha. Aquilo não podia ser um lobo, nem onça, nem homem. Mais adiante, me deparei com uma cena horrível. Um dos bezerros estava caído, praticamente despedaçado. O cheiro de sangue era enjoativo e o mato em volta todo amassado. Mas não havia sinal do invasor. Parecia que ele tinha sumido no ar. Voltei para casa em silêncio, tentando não deixar o pânico me dominar. No dia seguinte, fui até o povoado conversar com o delegado local, um sujeito mais velho chamado Juca, conhecido de longa data da nossa família. Quando contei o que tinha visto, ele me olhou com um misto de pena e medo. Já vi essas pegadas também, Eduardo.
Semana passada, perto da casa do seu Zé Bento. Ele sumiu. Os cachorros foram encontrados estraçalhados. O povo tá trancando as portas antes das 6 da tarde. Tem alguma coisa rondando essa região. E não é gente. E vocês não fizeram nada? Fizemos. Rondas, buscas na mata. Mas esse troço só aparece na lua cheia. E sempre some antes que alguém consiga mirar de verdade. Alguns dizem que é maldição. Outros acham que é o filho do falecido padre que se perdeu na mata e virou bicho. Só sei que já morreram 3. E hoje tem lua cheia de novo. Voltei para casa mais tarde com um rádio portátil, munição extra e um punhado de sal grosso no bolso. Superstição da dona Elvira, a benzedeira da cidade. Naquela noite, resolvi montar guarda. Não ia deixar aquela coisa atacar de novo. Me escondi atrás do galpão com visão direta para o pasto, enquanto a lua surgia cheia e clara, tingindo tudo de prata. E foi ali, no silêncio quebrado apenas pelos crilos, que eu vi uma sombra se movendo entre as árvores, ereta, enorme, com olhos que brilhavam como fogo vivo. Ele estava vindo. A besta surgiu da sombra como se fosse feita dela. Tinha mais de 2 metros, corpo coberto por pelos escuros e grossos, as garras tão longas que arranhavam o chão a cada passo. Os olhos, meu Deus, aqueles olhos vermelhos não pareciam de um animal, pareciam de alguém que já foi humano, mas perdeu tudo por dentro. Congelei por um instante. A mira da minha pistola tremia. Eu já tinha apontado arma para traficante, assassino, bandido de toda laia, mas nunca para um monstro. Respirei fundo, mirei no peito da criatura e disparei 2 vezes. As balas acertaram, eu vi, mas o bicho só deu um passo para trás, rosnando como se tivesse mais irritado do que ferido. E então veio para cima. Corri até o celeiro, tropeçando na terra solta. A criatura veio logo atrás, pulando os obstáculos como se não pesasse nada. Me joguei para dentro, bati a porta e empurrei um armário velho contra ela. O impacto foi imediato. A madeira tremeu com um estrondo, como se um carro tivesse batido ali. Peguei uma espingarda antiga que meu pai mantinha guardada, enchi com os cartuchos que trouxe do povoado e fui até o andar de cima do celeiro. Da pequena janela, pude ver a criatura circulando o celeiro como um predador paciente. Ela farejava o ar, farejava a mim. De repente, parou. Levantou o focinho para o céu e soltou um uivo tão forte que meus ossos vibraram. A resposta veio de longe, da mata. Outro uivo. Não era só um. Meu sangue gelou. Tinha mais deles. Tentei manter a calma, olhando para todos os lados, mas a floresta parecia viva, respirando, esperando. Aquela noite não ia acabar bem. No rádio, chamei o delegado Juca. Contei tudo rápido, sem me preocupar com parecer louco. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois disse: "Se tem mais de um, você tem que sair daí agora, Eduardo. Traga sua família para a cidade. Eu mando reforço. Mas se a coisa apertar, se eles entrarem, não hesite. Em quê? Em matar ou ser morto." Voltei correndo para casa. Meus pais estavam em pânico, já haviam escutado o uivo. Coloquei minha mãe e meu pai dentro do carro, com o motor ligado, mas antes que eu entrasse, um vulto saltou do mato e pousou em cima do capô, amassando o metal como papel alumínio. A fera me encarou. Os olhos faiscavam ódio e algo mais, algo humano. Ela me conhecia, eu tinha certeza disso. Disparei. 1, 2, 3 vezes. A criatura recuou, urrando de dor. Dei a volta no carro e acelerei, a estrada de terra voando sobre as rodas. Não olhei para trás. Chegamos ao povoado pouco depois das 2 da manhã. O delegado Juca nos esperava com 2 homens armados. Levaram meus pais para a casa de um primo e eu fiquei na delegacia, de vigília,
com o rádio ligado e o dedo no gatilho. Naquela madrugada, a floresta inteira uivou. E ali, com a cabeça encostada na parede fria da delegacia, eu percebi, essa luta era só o começo. A madrugada terminou com um som de uivos desaparecendo nas serras. Ninguém dormiu em São Domingos do Paraopeba naquela noite. As velhas trancaram janelas com cruzes de madeira. Homens se armaram com facões, espingardas e fé. O medo tomou conta da cidadezinha como uma praga invisível. Pela manhã, o delegado Juca me chamou para conversar no fundo da delegacia. Ele me levou até um quartinho trancado com um cadeado atrás de uma estante de livros antigos. Ninguém fora da cidade sabe disso, Eduardo. Nem devia saber. Mas depois do que você viu, acho que é hora. Ele destrancou a porta. A salinha cheirava a mofo e madeira podre. No centro, uma mesa coberta por jornais velhos, fotos em preto e branco e um caderno de capa de couro surrado pelo tempo. Isso tudo é do meu avô. Ele também foi delegado aqui. Essas anotações são de 1947, quando os primeiros casos começaram. Folhei o caderno. Havia relatos de ataques, sumiços de crianças, mutilações de animais. Mas o que mais me arrepiou foi um trecho destacado em vermelho. As feras surgem sempre na lua cheia. Mas não são bichos comuns. São homens. Homens que carregam maldição no sangue. Um deles vive entre nós. Foi mordido e não morreu. Está à beira de se transformar. Eles tentaram matar esse homem? Tentaram, mas ele fugiu. Sumiu na mata. Dizem que era um dos fundadores do povoado. O nome dele era Jonas Ribeiro. Engoli seco. Jonas Ribeiro era o nome do meu bisavô. Um silêncio mortal caiu sobre o quarto. O que isso quer dizer, Juca? Pode ser coincidência, mas se a maldição passou para frente, pode ter ficado adormecida na sua família. Até agora. As palavras dele me acertaram como um tiro. Seria por isso que a criatura me olhou daquele jeito? Como se me reconhecesse? Como se fosse parte de mim? Voltei para a casa da minha tia, onde meus pais estavam hospedados. Encontrei minha mãe sentada na varanda, o rosto abatido, olhos vermelhos. Mãe, quem era Jonas Ribeiro? Ela hesitou. Chorou. Depois, com a voz embargada, confessou. Era o meu avô. Seu bisavô. A gente não fala dele. Meu pai dizia que ele enlouqueceu. Matou gente, sumiu. A família ficou com o nome manchado. Tentamos esquecer. Mas esquecer não apaga o sangue, mãe. Ela me olhou com medo. Não de mim, mas pelo que eu podia descobrir. Naquela noite, peguei meu carro e fui até a antiga casa do bisavô Jonas, em ruínas no meio da mata. Uma construção esquecida, engolida pelo mato. Entrei devagar, com a pistola em punho. O cheiro de terra e podridão era insuportável. E lá, nas paredes cobertas de limo, encontrei símbolos riscados com carvão. Marcas antigas, proteções talvez. E num canto, embaixo de uma tábua solta, um esqueleto pequeno, como o de um cachorro ou de algo que não deveria ter existido. Quando saí da casa, a lua já estava subindo de novo, e na beira da trilha, entre os arbustos, a criatura me esperava, parada, olhando, mas desta vez não avançou. Ela apenas rosnou e correu para dentro da mata. Agora tudo fazia sentido. E amanhã à noite, na última lua cheia do mês, eu ia terminar o que minha família começou. A noite caiu pesada, sobre São Domingos do Paraopeba. A lua apareceu sem pressa, abrindo caminho por entre nuvens escuras como véus de luto. Na floresta, os uivos começaram cedo, e vinham de vários pontos. Eu estava pronto. Voltei à casa do meu pai e peguei tudo o que precisava.
Minha pistola carregada com munição de prata improvisada, um ourives da cidade ajudou a derreter velhas alianças, a espingarda com cartuchos de sal grosso e chumbo, uma faca longa com cabo de madeira de Guatambu, benzida por Dona Elvira, a benzedeira. Montei guarda perto das ruínas da casa do bisavô Jonas. Eu sabia que era ali que a criatura ia aparecer. Aquela terra tinha sangue, raízes e maldição. O tempo passou devagar, o vento batia gelado nas folhas. E então, pouco depois da meia-noite, senti um cheiro forte de terra, suor e carne crua. Ouvi o estalo de galhos quebrando, o farfalhar nervoso do mato se abrindo. Ele estava ali. O lobisomem surgiu entre as árvores, maior do que antes, como se a própria raiva o tivesse feito crescer. Mas dessa vez ele não veio sozinho. 2 outros o acompanhavam, menores, mas igualmente ferozes. Os 3 cercaram a clareira, me analisando como caçadores fazem com uma presa que se debate antes do abate. Mas eu não era presa. Não mais. Disparei no primeiro. Um tiro no ombro e a prata entrou queimando. O bicho caiu urrando, se contorcendo no chão. O segundo saltou em mim e rolamos pela terra, ele tentando me morder, eu cravando a faca no seu flanco até atingir o coração. Quando empurrei o corpo para o lado, ele já voltava à forma humana. Um rapaz, jovem, devia ter menos de 20 anos. Mas não havia tempo para lamentar. O maior deles, o lobisomem, rugiu e veio para cima com tudo. A pancada me jogou longe e a arma voou da minha mão. Ele pulou em cima de mim e senti o bafo quente da criatura no meu rosto. Era como olhar no espelho de um pesadelo. Vi nos olhos dele algo quebrado, algo que implorava por fim. Com esforço, alcancei a faca. A lâmina entrou entre as costelas dele, fundo, direto no coração. Ele recuou, se debateu, urrou. A transformação começou a regredir. O corpo dele foi encolhendo, os pelos desaparecendo, a pele voltando ao tom humano. Então, deitado ali, sem vida, estava um homem nu, de aparência velha, barba longa, olhos opacos. Era Jonas. O sangue dele manchava minha camisa, mas o peso da maldição parecia escorrer junto. Um silêncio profundo tomou conta da mata. Nenhum uivo, nenhum farfalhar. Só o som do meu coração voltando ao ritmo normal. Na manhã seguinte, contei parte da verdade ao delegado. O suficiente para ele entender que a cidade estava livre, mas não o bastante para causar pânico. O corpo de Jonas foi enterrado com cruz e preces, como se fosse só um parente esquecido que morreu sozinho no mato. Me despedi dos meus pais e voltei para Belo Horizonte. Mas às vezes, quando a lua cheia brilha no céu da capital, eu acordo suando, sentindo o cheiro de terra molhada e sangue antigo. E fico me perguntando, será que era só Jonas? Ou será que o sangue ainda corre em mim? E esse foi o vídeo de hoje. Peço que deixem o like e se inscrevam no canal. Uma boa noite a todos vocês.